Aleluia, glória a Deus, saúde a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nessa manhã, amém? Que prazer, que alegria estar com você na casa do nosso Deus para juntos com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento de buscar, engrandecer e exaltar o nome do nosso Deus, o nome que está acima de todo o nome, o nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecendo a você que nos assiste também através da nossa live, nos acompanha, fique conosco até o final. Deus tem uma bênção para você nessa manhã. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus, pedir a sua direção sobre as nossas vidas, para que Ele nos abençoe no cultuar ao nosso Deus nessa manhã e as nossas vidas, as nossas famílias, seja abençoada pelo Senhor Jesus Cristo. Oremos ao nosso Deus. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, aqui, meu Pai, diante da Tua presença, na Tua casa, juntamente com o Teu povo, Pai, e com a Tua família, saímos de nossos lares, de nossas casas, ó Pai, para estar contigo nesta manhã, ó Deus, para Te exaltar, para Te glorificar, para Te bendizer, ó Deus, a Ti, que és único e digno de receber toda a honra e toda a glória. Abençoe, a Deus, a cada família representada, ó Pai, nessa manhã. E receba, ó Deus, diante da Tua presença, meu Pai, a nossa oração e a nossa adoração como um sacrifício vivo, ó Deus, a Ti, que é digno de toda a honra, de toda a glória. Nos dar a Tua palavra, ó Deus, que vai ser ministrada nessa manhã, que venha nos encorajar, nos fortalecer, ó Deus, a cada momento, a cada dia, e que nós venhamos colocar em prática, ó Deus, os Teus ensinamentos. Assim, ó Deus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nessa manhã, é o que nós Te pedimos e nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados irmãos, vamos cantar o cântico ao único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que o nosso Deus seja exaltado e glorificado para todos sempre. Amém. Declaramos ao Senhor nessa manhã. Cante bem forte, cante bem alegre ao Senhor Jesus Cristo, porque somente Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Que o Senhor seja exaltado para todo sempre. Declaramos, igreja. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Declara bem forte. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno
ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amados, vamos nos colocar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus nessa manhã, no Salmo de número 133. Salmo de número 133. Vamos ter uma leitura juntamente com toda a igreja, numa só voz, o Salmo de número 133, do seu versículo 1 até o seu versículo de número 3, tá bom? Então, no 1, 2, 3, nós vamos ler todos juntos numa só voz, tá bom? Lemos assim: 1, 2, 3, já! Amém, que Deus nos abençoe. Podemos assentar. Nesse momento vamos cantar mais um cântico nosso Deus, esta paz que eu sinto em minha alma. Nós vamos estar acolhendo os dízimos e as ofertas no altar do nosso Deus nessa manhã. Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque eu vivo, mas porque Cristo vive em mim, vive em nós. Declaramos ao Senhor Jesus: esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, olha o seu amor, olha o seu amor, não me guio por vista, alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar, toda a terra
terra trema, eu hei de confiar. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guio por vir, alegre estou. Não olha as circunstâncias, não, não, não. Olha o seu amor, olha o seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Amém. Vamos colocar de pé, vamos cantar mais um cântico ao nosso Deus, tua fidelidade. Logo após, nós estaremos assim ouvindo a mensagem da palavra do nosso Deus nessa manhã. Teus olhos revelam que eu nada posso fazer. Vamos declarar ao nosso Deus nessa manhã. Declare, igreja. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas em meu coração. Tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder. Eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando olhas em meu coração. Tudo tu podes ver, bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me olhas, nada posso ocultar. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Sim, eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Que teu olhar estando em mim me enche de tua paz. Amém. Que Deus nos abençoe. Podemos assentar, amados irmãos, permaneça nessa reverência. Vamos passar então assim a ouvir a mensagem da palavra de Deus nessa manhã.
A graça do Senhor Jesus seja com todos. Não se preocupe não que eu vou falar compassadamente para poder a Raquel entender, ok? Levítico 23, 26 a 32. Levítico, capítulo 23, iniciando a leitura com o versículo 26. E assim diz as Sagradas Escrituras, registrada no livro de Levítico, capítulo 23, versículos 26 a 32. Diz assim o Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Mas aos 10 deste mês, 7º, será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Trareis oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor, vosso Deus. Porque toda alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esse eu destruirei do meio do meu povo. Nenhuma obra fareis. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma. Aos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. E o povo de Deus diz: Senhor, a tua palavra, Pai, ela foi lida. Agora pedimos que na sua graça infinita misericórdia, o Senhor venha nos ajudar durante todo o transcorrer da mensagem, que o Espírito Santo fale a nós nessa manhã através do teu servo, ele nos iluminando, para que não venhamos falar de nós mesmos. E o teu povo, Senhor, venha abrir a mente para que ele entenda a tua palavra e seja aplicada de maneira tal que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo. E assim, aqueles que estão distantes ouçam também a tua palavra e apliquem em suas vidas. E aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, possam tê-lo nessa manhã. Te pedimos no nome de Jesus, teu amado Filho. Amém. Amados, o dia da expiação. O dia da expiação. Bem, o dia da expiação era o dia mais importante do calendário judaico. Esse era o dia mais importante do calendário judaico. Isso no calendário eles chamavam de Yom Kippur, é uma palavra hebraica. Essa aqui não está para Raquel, né? Yom é dia e Kippur é expiação aqui. Então é Yom Kippur. Era o dia da expiação. Então era a coroa e ponto culminante de todo o sistema de sacrifício de Israel. Era a coroa. Essa coroa quer dizer, está dizendo que esse dia era o mais importante de todos. Por quê? Porque desse dia, dessa festa aqui, é que viria então as outras festas. E cada festa desta do povo de Israel, que é anunciada, tem um significado, tem alguma coisa a ver com Cristo, com Jesus Cristo. Então, nenhuma festa desta teria nenhum significado a ver com Cristo. Todas elas teriam significado, né? E sem essa festa aqui, o dia da expiação, as outras festas não teriam nenhum sentido. Então vamos falar nessa manhã sobre o dia da expiação. Era o dia anual de expiação. Era uma vez no ano a expiação, tá? Então, os preparativos para a expiação. Primeiro, o povo não devia trabalhar. Nesse dia, o povo não devia trabalhar. Deviam afligir suas almas, jejuando
demonstrando esse modo humilde e tristeza por seu pecado. Então, era a lei de Deus. Os israelitas nesse dia não trabalhavam, afligiam suas almas, mostrando uma tristeza diante de Deus pelo pecado que eles haviam cometido, pela vida deles que estava em desobediência para com Deus. E o sumo sacerdote, ele banhava-se completamente, simbolizando a sua purificação espiritual. Antes de fazer o sacrifício pelo povo, o sacerdote, o sumo sacerdote, que é o Arão, ele entrava lá e fazia o sacrifício por si, ele se lavava, se banhava, era uma purificação ali que tinha um sentido espiritual, mostrando quem ele era. Então, o sumo sacerdote, ele vestia a túnica de linho branco, que representava a pureza absoluta, condição para entrar na presença do Deus Santo. Então, ele tinha uma vestimenta branca, de linho puro, e ali falava da vida dele, da santificação, da pureza desta vida, que era uma exigência de Deus para se entrar na presença dele. Isto, Deus, ele requer de nós. Então, o vestido branco e limpo simbolizava a justiça perfeita de Jesus Cristo, nosso grande sumo sacerdote. Então, aquele vestido branco, falava, né, esse vestido branco simbolizava a justiça de Jesus Cristo, a sua perfeição, o nosso sumo sacerdote, que um dia fez um sacrifício. Uma vez ele fez o sacrifício para sempre, só uma vez e não mais repetindo. Então, sendo Cristo nosso grande sumo sacerdote, nós podemos então estar contente, alegre e satisfeito em saber que Ele é esse sacerdote capaz e que não foi necessário mais repetir este sacrifício. Então, esta festa simbolicamente ela falava da redenção que seria realizada por Jesus. Então, qual era o significado dela para nós hoje? Ela falava de quem? Ela era um simbolismo. Ela falava da redenção que Jesus Cristo iria fazer em nosso lugar. Então é isso que a festa nos diz. Então, sem o dia da expiação, as outras festas não teriam nenhum significado e nenhum fundamento sem essa festa. Nenhuma das outras, como a festa do tabernáculo e tantas outras tinham. Todas elas tinham como princípio essa aqui, o dia da expiação, porque falava da nossa redenção através de Jesus Cristo. Então veja que todas essas festas, elas tinham algo a ver com Cristo. Expiação. Expiação significa tirar ou retirar. Expiação, né? Ela significa isso. Então era o que Jesus Cristo ele fez na cruz do Calvário por nós. Perdoar os nossos pecados. Então o dia da expiação apontava para o sacrifício de Jesus, que ao tomar sobre si os pecados de seu povo, perdoou-os e reconciliou os israelitas com Deus. Então ele falava do sacrifício de Jesus, que ao tomar o pecado do seu povo, ali naquela cruz, estava falando disso, porque aquele animal, quando o sumo sacerdote fazia o sacrifício em favor do povo, estava dizendo, o animal estava ali tomando, quando o sacerdote pegava aquele sangue do animal e aspergia, dizendo que ele estava tomando sobre si o sangue do povo. Ele estava perdoando o pecado do povo de Israel e reconciliando o povo de Israel com Deus. Então, tinha isso algum significado para nós hoje? Sim, estava falando de Jesus Cristo. Então, ao sumo sacerdote não era permitido entrar constantemente no Santo dos Santos, pois lá no Santo dos Santos estava a glória de Deus. Ela repousava sobre o tabernáculo, ela estava em cima da tampa da arca, que era chamado de propiciatório, né? Chamado de propiciatório a tampa da arca. Então, quem entrasse constantemente ali, fora dessa data, seria
morto, a não ser que Deus mandasse ele entrar antes. Mas então veja bem como é que era isto lá, como mudou toda esta situação. Isto nos faz lembrar uma coisa, de que nenhum ser humano por si mesmo pode ir à presença de Deus. Olhando para Levítico, capítulo 16, e o versículo 1 e 2, diz assim, ó: falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então veja bem que a palavra de Deus nos está dizendo que, e assim como ele não poderia entrar na presença de Deus ali constantemente, nos lembra que nenhum ser humano, por ser pecador, por ter uma natureza pecaminosa, ele jamais poderá ir por si mesmo à presença de Deus, a não ser através de Cristo. O sumo sacerdote israelita era um pecador como eu e você. O sumo sacerdote israelita, Arão, ele era um pecador como eu e você. Então, por essa razão, ele necessitava oferecer um sacrifício por si, e depois e os outros sacerdotes pelo povo de Israel. Primeiro ele fazia o sacrifício por si, mostrando que ele era falível, que ele era contaminado pelo pecado, e que ele precisava de um inocente, o sangue de um inocente para purificá-lo. E ele fazia também isso em favor dos outros sacerdotes, e também em favor do povo de Israel. Isso era feito no 10º dia do 7º mês, antes de entrar no Santo dos Santos, ele teria que fazer isso. O sacrifício expiatório apontava para Jesus Cristo no lugar do povo de Israel. Estava apontando para Cristo, o sacrifício expiatório. Cristo, ele fez isso no Calvário. Sendo ele esse que seria agora apresentado o sacrifício, e ele iria oferecer a si mesmo como oferta pelo sacrifício, então ele levou sobre si o castigo do culpado, como aquele animal também receberia o castigo de quem era culpado. E Jesus Cristo recebeu o castigo do culpado, apresentou o seu sangue a Deus como sacrifício substituto em favor do pecador culpado. Então, ele apresentou agora o seu sangue a Deus, sangue precioso, sangue que purifica, sangue que justifica, sangue que lava e deixa mais alvo do que a neve o pecador, quando por ele é lavado. Então, nos mostra que esse sangue satisfez completamente a justiça de Deus. Está lá em Isaías capítulo 53, versículo 4 a 6, Isaías ele nos mostra como isto agradou a justiça de Deus. Cristo recebeu a ira de Deus sobre os pecadores em lugar deles. Então, assim como aquele animal estava recebendo aquela ira em lugar do pecador, estava mostrando ali que Cristo também iria receber a ira de Deus em lugar do pecador sobre si. Nos diz lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e o 4, vamos olhar o que diz Paulo em Gálatas, capítulo 1, vamos ver, Gálatas 1, versículos 3 e 4, e ele diz assim: graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Vamos agora também olhar para 1 Coríntios, que Paulo, ele nos diz aqui, deixa eu olhar aqui, 1 Coríntios,
Deixa eu ver aqui se esse aqui é mesmo 5:21. Eu não coloquei aqui se era a primeira, se era a segunda, que fugiu. Mas vamos olhar aqui rapidamente. 1 Coríntios 5:21. O que a Bíblia nos diz? É segunda. Faltou aqui. 2 Coríntios 5:21 diz Paulo assim, ó. Vou olhar para lá. Que a Bíblia nos diz: e aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, em Cristo, nós somos feitos justiça de Deus, porque ele não tinha pecado. Não tinha pecado. E isso nós devemos agradecer a Deus, porque ele estava em nosso lugar, e ele suportou o castigo por Deus, que nós obtemos. E Paulo vai falar, pois em Gálatas, quando ele diz que ele tornou-se maldito por nossa causa. Ao subir naquela cruz, Jesus tornou-se maldito, porque maldito é todo aquele que pendurado for no madeiro. Está lá em Deuteronômio, quando Moisés ele escreveu. Então aqui o sacrifício expiatório, esse dia da expiação, falava da nossa redenção, do sacrifício de Cristo. Por isso que isso aqui é a coroa de todas as festas de Israel, porque Israel esperava a redenção do Messias. Então nós temos aqui, além desse sacrifício que o sumo sacerdote ele fazia, tinha outros sacrifícios, além desse, era o bode expiatório e o bode emissário. Então o bode emissário também representava o resultado do sacrifício de Cristo em benefícios dos que nele crescem. Os dois bodes eram um sacrifício falando de Cristo, mas com significados diferentes. Então, o sacrifício do bode expiatório, que era morto pelo sumo sacerdote, esse falava então do sacrifício de Cristo morrendo em lugar daqueles que crescem nele, teriam obtenção da salvação e da redenção. Quando Jesus foi crucificado, Deus imputou a ele toda a maldição que o pecado causou. Então, quando Cristo foi crucificado, Deus colocou sobre Cristo toda a maldição que o pecado causou. Assim como estava sobre aquele animal toda a maldição por causa do pecado, então caiu também sobre Cristo. E você vai olhar no Novo Testamento e vai ver quantas vezes ele dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Ele conversando com o Pai, ele diz: por que me desamparaste? Então ele sabia que a ira do Pai estava sobre ele, e o porquê ele estava sofrendo. Ele estava fazendo a expiação, tirando o pecado, perdoando o pecado do homem, para que ele tivesse então comunhão com Deus. Então Deus imputou ao Filho toda a maldição que o pecado causou, razão porque foi amaldiçoado em lugar do pecador. Vamos olhar lá para Deuteronômio, capítulo 21, Deuteronômio, capítulo 21, e versículos 22 e 23, e assim diz a palavra do Senhor: se alguém houver pecado passível da pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo, ele fala que Cristo tornou-se maldito por nossa causa, porque maldito é todo aquele que pendurado for no madeiro. Então lembre-se disso, Cristo, ele foi amaldiçoado por vossa causa, por nossa causa, por causa do nosso pecado. Temos essa gratidão para com o nosso Deus? Sim, temos esta gratidão para com Ele, em sermos a cada dia fiéis a Ele. A imputação dos pecados do pecador perdido a Cristo se dá somente quando há arrependimento, aflição,
contrição e fé em Cristo Jesus, como o único que paga os pecados, Cristo, ele é visto, e ele foi mandado por Deus, e ele, somente ele, é conhecido como o único que paga o pecado do pecador. Então, esta imputação, ela tem validade no momento em que o homem, ele se arrepende dos seus pecados, reconhece a sua condição pecaminosa, e Cristo, quando ele clama a Cristo perdão pelos seus pecados, quando ele chega perante Cristo, ele se dobra diante dele e diz para Deus: aqui há um pecador, perdido, miserável, que não tem nada para chegar à tua presença e ser salvo, mas eu dependo totalmente de Jesus. E ele clama pedindo perdão. Então aqui a alma dele ele teve aflição, ele foi contrito, e esta fé na obra redentora de Cristo, como o único que pode pagar os pecados. Então, essa imputação de Cristo, que Deus imputou sobre ele, o meu pecado, o teu pecado, nesse momento, e aí sim ela te lavou e te purificou. Jesus perdoou o teu pecado, e faz me lembrar do escritor. Ele diz o seguinte: naquele momento, quando Cristo, ele venceu a morte, né? Ele morreu, foi sepultado, venceu a morte, e cada pecador daquele momento em diante, ele tem a salvação dada por Deus, estava garantido. Mas o diabo, quando alguém se converte, ele diz: Deus, esse não merece a salvação, porque a tua palavra diz que a alma que pecar, esta morrerá. Sim, e o Senhor não mente. E Deus então diz: é verdade, Satanás, eu não minto, a minha palavra não mente. O pecador merece morte, ele precisa morrer, e então ele vai morrer, como você está dizendo, a minha palavra diz isso. Mas nesse momento em que o diabo está acusando o homem, naquele momento que ele foi redimido, levanta-se o advogado, que é esse justamente que fez a expiação na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele diz: Satanás, é verdade o que você disse, mas eu paguei o preço dele na cruz do Calvário. Eu fui amaldiçoado por ele, a dívida dele eu paguei, e ele não tem mais nenhuma dívida. Vamos agora olhar aqui no livro, como é que está aqui? Aí está lá escrito assim: dívida paga com o sangue de Cristo. E o diabo então se cala e não pode mais dizer nada. Então nós temos aqui, salvo por Cristo Jesus. Paulo diz isso em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, que essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Tá? Paulo vai falar isto. São muitas as nossas referências bíblicas. Mas vamos olhar para 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 e o versículo 16. 2 Coríntios 5, e vamos olhar para o versículo 16. Deixa eu chegar por lá que minha Bíblia está grudando uma página na outra. 5,16 em diante ele diz assim: assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo,
pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. Diz-nos a palavra do Senhor. Então, em Cristo, nós tivemos a justiça de Deus. Mas eu quero também falar sobre o bode emissário. O bode emissário, que ele já estava escapando daqui e eu não estava olhando para ele aqui, mas agora eu olhei para o bode emissário e tinha um bode emissário, né? Que é o Azazel, chamado também de Azazel. O bode emissário representava o resultado do sacrifício de Cristo em benefício dos que nele crescem. Então, o bode emissário. O bode emissário, ele não era morto. O sacerdote pegava ele, mandava ele para o deserto, colocado a mão sobre ele, e ali estava toda a maldição de Israel, todo o resultado iria com ele ali. E então falava do resultado daqueles que crescem. E o povo de Israel cria que sobre aquele animal estava indo o pecado deles, e que o animal ia para longe de Israel, longe da cidade, e aquele bode emissário não voltava mais. Lembra que Cristo, ele perdoa os nossos pecados, e nos diz a Bíblia que Deus não se lembra mais dele, ele vai embora. Deus perdoa uma vez, ele não lança em rosto os nossos pecados. Então é o resultado daquilo que Cristo fez em relação ao pecador, quando ele crê em Cristo Jesus. Então, quando Cristo foi crucificado, estava sobre nós, estava sobre ele os nossos pecados. Ele levou sobre si, como diz Isaías, ele levou sobre si os nossos pecados, e ele, ali, como um cordeiro mudo, ele foi ao matadouro, e ele não disse nenhuma palavra, mas ele estava levando o meu pecado e o teu pecado. Então lembre-se, irmãos, de que nós temos a graça de Deus em nos ter dado vida eterna, Cristo sem nenhum pecado. E aqui, quando eu estava estudando, me lembrando disso aqui, do que Cristo fez, e olhando para muitos crentes de hoje, como são ingratos para com Deus, e às vezes somos mais gratos para com os homens que para com Deus. Quando alguém lhe faz um benefício, você diz: bem, eu devo ser grato a essa pessoa. Eu estava no posto, aí tinha uma mulher lá falando, e ela falou assim: olha, vocês têm vacina de graça, e não sei mais o que de graça, e ela falando assim, como se nós estivéssemos devendo alguma coisa a qualquer governo, seja ele federal, estadual, municipal, e a qualquer um desses politiqueiros que estão vivendo aqui pelo nosso país, às nossas custas. Eu disse a ela: não tem nada de graça aí não, é nosso dinheiro, é o meu dinheiro, do meu imposto que eu estou pagando. Então não tem vacina de graça, não tem remédio de graça, a não ser que um empresário tenha dado isto. Aí ela amarelou assim e falou outras coisas e parou de falar. Irmãos, mas as pessoas dizem assim: não, o governo dá remédio, por isso nós devemos ser gratos a ele. O governo me deu isto, e procura então ser grato a quem fez o bem a ele, seja empresário, seja quem for. E Deus, o que ele fez por nós na cruz do Calvário, dando o seu próprio Filho, sem pecado, sem nenhuma mancha, e nos amou de tal maneira, diz João 3,16, que ele deu o seu Filho único, salvando-nos da penalidade eterna. Aí quando eu olho para a vida de muitos crentes, sem nenhum comprometimento com Deus, para ele faltar um culto, isso é a melhor coisa, mais simples que existe. Não quer nada saber comprometimento nenhum com o Senhor, o trabalho de Deus é para o lado, e ele segue a vida dele. Parece que ele não pertence a Cristo. Onde está a tua gratidão para com Deus? Seja grato a Deus. Se você é grato ao homem, não estou dizendo que você não deve ser grato a uma pessoa que fez algo por você, mas
ser mais grato ao homem do que a Deus, com o tempo, meu irmão, isso passa e você morre e vai embora. Mas aí a eternidade, o que Cristo fez por você e por nós. Então, nós temos que Cristo levou sobre si os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos estar aqui oferecendo a Ele um sacrifício. Veja bem, Cristo é o sumo sacerdote fazia sacrifício pelos outros sacerdotes e por todo o povo de Israel. Cristo, como sumo sacerdote, Ele fez o sacrifício da expiação, não mais por Ele. Veja a grande diferença entre o sumo sacerdote Jesus Cristo e o sumo sacerdote Arão, que fazia sacrifício. Cristo, Ele não fez por si mesmo, por quê? Porque Ele não tinha pecado. Cristo, Ele não era um pecador, Ele era o Filho de Deus, imaculado, que veio morrer em nosso lugar. Cristo, Ele fez o sacrifício uma única vez, em favor de todos os crentes, porque cada crente, hoje, é um sacerdote. E hoje nós podemos entrar na presença de Deus, sem precisar de nenhum intermediário. Antes, não podia entrar no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote. Cristo, quando Ele entrou no Santo dos Santos no céu, Ele nos levou consigo, abriu a porta do Santo dos Santos para nós chegarmos, porque no Santo dos Santos, ali pousava a glória de Deus, sobre a tampa da arca que era o chamado propiciatório. Hoje, Ele está à destra do Pai, e nós vamos então à presença de Deus, conversamos com Ele, e nós cultuamos a Deus. A adoração é feita hoje, porque um dia Cristo fez isso por nós. Você já parou para pensar? Deus, eu não tenho condição de oferecer um culto a Ti, uma adoração perfeita como o Senhor merece. Deus, eu não mereço nada de Ti, eu sou grato a Ti, eu quero Te servir mais e mais, meu Senhor, como gratidão por tudo que o Senhor fez, me livrou das penas do inferno, e me fez teu filho, e abriu a porta, Senhor, do Santo dos Santos, e hoje eu vou à tua presença, hoje eu posso conversar com o Senhor. Não é maravilhoso, irmãos? É maravilhoso isto? Concluindo, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, Ele entrou uma única vez para sempre no lugar santíssimo que é o céu. Uma das coisas, irmãos, que isso aqui mostrando que ele fez o sacrifício uma única vez, mostrando também que a salvação é uma única vez. Uma única vez. Então ele entrou no santíssimo lugar no céu, não levando consigo o sangue de bodes. Ele não precisou do sangue de bode, mas foi o seu precioso sangue. Deus, quando Ele olha hoje para nós, Ele vê o sangue precioso de seu Filho. Ele imputou sobre nós a justiça de Cristo. Ele colocou sobre nós a justiça de seu Filho. Então, nós entramos na presença de Deus, você sabe por quê? Porque Deus, olhando, Ele vê em cada crente a justiça de Cristo. É a justiça de Cristo que nos conduz à presença de Deus e ser aceito por Ele, porque nós não temos, irmãos, nenhuma obra para chegar diante do Senhor, senão a justiça de Cristo, e Ele olhando, por isso que Ele olha para nós, e quando nós estamos aqui vivendo ainda assim, Ele nos olha como o seu Filho, andando em nós. Por isso nós devemos viver uma vida de acordo com a sua vontade. Cristo nos deu redenção eterna. O sacerdócio de Cristo é imutável e pode salvar perfeitamente os que chegam a Deus. O sacerdócio de Arão, aqui na expiação que ele fazia isto, era mutável, mudava. Adão era mutável, mas Deus não, o sacerdócio dele era imutável. O sumo sacerdócio agora foi substituído por Cristo, outros sacerdotes. Cristo não era da linhagem de Arão, totalmente, por isso foi substituído o sacerdócio antigo.
E Ele também, hoje está no céu intercedendo por nós. Olha que maravilha é essa. Ele intercede por nós, por cada crente. Sabe o Pedro? Ele disse a Pedro, que ele viu o diabo descendo assim, olha como vai assim. O discípulo ele disse, querendo destruir vocês, mas eu orei ao Pai em favor de vocês. Ele está conosco, Ele habita conosco, está em nós através do Espírito Santo, está também intercedendo por nós como sumo sacerdote, intercede em favor. Então lembrem-se bem, irmãos, Cristo está orando em meu favor e em teu favor. Cada vez que você peca, quando você ora para Deus e pede perdão, lembre-se de uma coisa, Cristo, ali está o sangue dele, ele derramou seu sangue e perdoou, e ele disse, se confessarmos, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então ele vive intercedendo em favor dos redimidos. Mas se você crer e confiar nele como o único que pode pagar os teus pecados, então você pode usufruir dessa expiação de Cristo, dessa imputação dele, pode usufruir da redenção, da salvação que ele oferece. Isso para você que ainda não teve uma experiência com Deus, ainda não é uma nova criatura, que o sangue de Cristo ainda não purificou os seus pecados, e Ele quer purificar você de todo o seu pecado, para que você seja salvo, seja feito um filho dEle, e Ele possa interceder por você cada dia, e Ele possa então alegrar-se com você, porque você na sua vida de pecado não pode alegrar o coração de Deus. Então você precisa primeiro ser um crente salvo por Jesus Cristo. Para você, meu amado irmão, que outrora servia a Deus, que outrora você esteve aqui nessa casa do Senhor, você cantou e louvou e adorou a Deus, mas hoje você não está mais. Lembre-se bem, Cristo pagou uma vez para te livrar das garras do diabo, e esse mesmo Satanás que te enganou, lá no passado enganou também Eva, e hoje tem te conservado no pecado e uma vida longe de Deus. Lembrando-nos, irmãos, que o diabo, ele tem essa finalidade de nos enganar, de nos tirar da presença de Deus. E o que Cristo chama hoje, Ele está dizendo ainda para você: vem, filho meu, volta para mim enquanto há tempo, volta e vem me servir, vem ser grato a mim, não seja grato a Satanás, porque ele é o teu destruidor. Volta para mim, filho meu, enquanto há tempo, pois eu quero ter comunhão contigo, eu quero, filho, ver você diante de mim, conversando comigo, dizendo: Pai, fortalece-me, porque eu sou fraco, eu preciso, Pai, eu dependo de Ti, ora, me sustenta com Tuas mãos poderosas. E o Pai, Cristo, que está intercedendo por nós, Ele vai estender a mão. Sim, filho, eu vou te fortalecer. Agora mesmo eu estendo a minha mão e vou te tirar, quebrar as algemas que Satanás colocou sobre você. Ele te liberta, Ele te traz a comunhão perfeita. Volta para Jesus enquanto é tempo. Você está enfraquecido na fé, sem ânimo, sem nada. Clama ao Senhor nessa manhã e diz: Pai, me fortalece, me dá força, para que eu possa continuar te servindo a cada dia. Pois um dia o Senhor expiou o meu pecado na cruz do Calvário. Eu olho para trás, vejo o meu Jesus naquela cruz, pagando por mim meu pecado. Eu olho hoje, eu estou enfraquecido, mas eu preciso ser fortalecido. Oh Pai, me ajuda a caminhar, não me deixe sozinho. Ele está dizendo: filho, eu não te abandono, filho, eu estou contigo. Parece que eu te abandonei, mas não te abandonei não. Eu estou contigo, te fortalecendo. Faz isso. Se há uma decisão nessa manhã ao lado de Jesus Cristo, chega até a frente e vem, para que nós possamos orar em teu favor, porque Deus, Ele te chama nessa manhã. Se não há, nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento que passamos na presença dEle. Querido Pai, muito obrigado, Senhor, pela nossa redenção, que Cristo fez na cruz do Calvário, expiou os nossos pecados,
para que hoje pudéssemos estar diante da tua presença e a justiça do teu Filho imputada sobre nós. Ó Deus, não temos palavras para te agradecer, mas somente dizendo: ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a viver uma vida que glorifique o teu nome, que o mundo veja Cristo em nós e nós em Cristo, que possamos a cada dia sermos gratos a ti, por tudo que o Senhor fez por nós, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Querido Pai, abençoa cada pessoa que se faz presente aqui. Agora conduz-nos em paz aos nossos lares, repreendendo todo o mal, os acidentes, as enfermidades, e essa pandemia, desse vírus, repreende, Senhor, para que, ó Deus, isto não venha mais nos prejudicar tanto no trabalho teu, como prejudicou no passado. Também nós te rogamos, em favor dos irmãos que estão enfermos, que o Senhor possa conceder a saúde, porque nos próximos cultos já estejam conosco, louvando o teu nome. Nós te louvamos porque tu és santo e te agradecemos tudo, em nome de Jesus, teu santo e amado Filho. Amém. Que Deus nos abençoe.